Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Advobeta. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, espero que o que eu encontrei em um grupo de Genshin Impact gere algum tipo de vídeo, pois isso me deu uma sensação de como a sociedade despreza a manifestação dos sentimentos masculinos. Então, basicamente, gostaria de verificar se dá para extrair alguma argumentação ainda sobre o waifuísmo ou algo correlato a isso, pois o sujeito deste comentário está sendo ridicularizado perante todos e só não está com a sua imagem prejudicada porque fez a declaração por intermédio de um perfil fake. Basicamente, hoje, dia 26 de junho, é aniversário da waifu das waifus, a Raiden Shogun, do Genshin Impact. Verifiquei dentro desses grupos esse relato que segue em anexo, que praticamente é uma poesia em que a pessoa expõe os seus sentimentos mais genuínos perante a personagem. Fiquei curioso para saber a veracidade, pois esse tipo de informação pode facilmente ser falseada. Porém, acessei o perfil do Instagram oficial do Genshin Impact e verifiquei uma postagem de comemoração ao aniversário da Raiden. E, meu irmão, esse não é o único depoimento em que as pessoas declaram seu amor por essa waifu. Todos eles em inglês, aliás, isso foi traduzido. Ou seja, parece-me que essa história de waifuísmo é maior do que eu imaginava. Segue o link se você quiser ler os comentários, porém, nem sei se você poderia divulgar isso aqui na plataforma, mas enfim. Porém, o curioso é notar sobre como os homens, quando querem expor os seus sentimentos, têm que ou fazerem de forma anônima ou simplesmente guardarem isso para si mesmos. Caso contrário, serão motivos de riso, chacota e humilhação por parte de todos. Do lado feminino, isso não ocorre. Ou seja, quando os seres celestiais expõem os seus sentimentos, todos prestam atenção e a validam de forma incondicional e ilimitada. Enfim, acho que essa é a ideia que quis transmitir. Também não sei se você pode dizer isso no vídeo, mas quem quiser trocar uma ideia comigo, estarei presente todas as sextas-feiras por volta das 19 ou 20 horas no canal Máximo Poder Podcast, que deseja retornar com o Boteco Beta. Abraços, Advobeta. E Advobeta, muito obrigado pela doação e pelo assunto de vídeo aqui ao canal. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um assunto de vídeo de tema livre e ajudar o conteúdo aqui a permanecer gratuito para todos os homens com uma doação, o link está aqui na descrição e no comentário fixado, mas se quiserem apoiar o conteúdo de maneira 100% gratuitas, vocês podem fazer isso deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações do canal para não perderem nenhum vídeo, compartilhando o vídeo e, é claro, ficando à vontade aí na seção dos comentários, como sempre. Vamos lá. Primeiro eu vou deixar aqui no comentário fixado, não na descrição, no comentário fixado, o link para a postagem citada pelo Advobeta, tá, do poema do rapaz, e também o link para o canal Máximo Poder Podcast, caso vocês queiram acompanhar aí o Advobeta. E de fato, eu observei aqui que a declaração feita pelo usuário do Instagram para Raiden Shogun muito parece um poema. O cara deixou fluir realmente umas belas palavras aqui. E veja só, eu vejo esse tipo de comportamento exatamente como o de Tom Jobim, por exemplo, quando escreveu Garota de Ipanema, cara. É uma das músicas mais bonitas que o Brasil já criou e já exportou para o mundo. Essa música passa em filmes até hoje. Essa música é uma das mais conhecidas aqui do Brasil internacionalmente. E veja só que engraçado, tanto Tom Jobim quanto Vinícius de Moraes, eles frequentavam, né, o Bar Veloso, Ipanema e tal, não sei se eles trabalhavam lá, mas diariamente eles viam uma moça que foi identificada como Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto. Hoje é Elô Pinheiro, né? Eu não sei se ela é famosa e tal. Tô vendo isso aqui na internet, mas eu conheço essa história, eu só não lembrava o nome da moça. Isso nos anos 60. E aí você vê Garota de Ipanema, cara, é literalmente um poema feito para essa Elô aí, tá ligado? Uma moça que tanto Tom Jobim quanto Vinícius de Moraes mal conheciam, sequer conheciam. E tipo, a moça era tão bonita que fez os caras, por pura betagem, escreverem um poema que hoje é uma das músicas mais belas do Brasil. Eu gosto muito dessa música, inclusive. Aí tipo, veja só. Por que Tom Jobim e Vinícius de Moraes não foram ridicularizados por essa música, por esse instinto de betagem? Porque a gente sabe que demonstrações de emoção e sentimento masculinos na sociedade são completamente rechaçadas. Mas por que Vinícius de Moraes e Tom Jobim não foram rechaçados? Porque essa parada rendeu dinheiro, essa parada foi famosa, entendeu? Foi socialmente aceita porque tinha como capitalizar em cima disso. E a gente sabe muito bem que beta apaixonado vira poeta, né? E como eu gosto de dizer, paixão é uma condição, amor é uma prática. Logo, o cara, quando ele cria um poema, uma música
ou alguma coisa por conta do sentimento dele, isso é uma prova de amor, né? Eu sei, muitos podem estar pirando já, meu Deus, como é que o cara tá fazendo isso com uma personagem fictícia de um jogo e tal? Mas aí entra a questão do manifesto do Kodama, né, sobre o amor bidimensional. Beleza, isso pode parecer muito estranho à primeira vista, mas abra uma mente a respeito disso porque é importante para o entendimento da inteligência emocional masculina, cara. Isso todo homem sofre e já é algo registrado historicamente há pelo menos 30 a 35 mil anos atrás com a Vênus de Willendorf e com outras comprovações históricas, arqueológicas de adorações a deuses da fertilidade e etc. Tá? Isso é um determinismo biológico humano e principalmente masculino. Por quê? Como é que a gente pode saber se um comportamento humano vem de um determinismo biológico ou de um determinismo social? Quando a gente observa que essa prática ela é cultuada em diferentes civilizações ao longo do tempo, né? É uma prática que transcende a geografia e a cronologia. E esse tipo de atitude, culto a deusas, né? Culto a imagens fictícias do feminino, tudo isso perpassa o espaço e o tempo. É um determinismo biológico humano e principalmente masculino, irmão. Tá dentro de todos nós, tá? Então até a galera aí do determinismo biológico tem que concordar com isso, porque é assim que se determina um determinismo biológico. E esse determinismo biológico eu percebo em todo o santo homem, cara. Todos eles partem de uma presunção de personalidade fictícia feminina para se motivar de alguma forma. E aí quando eu trago esse argumento do waifuísmo, como eu já falei, tem um nome que não é nada convidativo, né, que apela para uma cultura geek, uma cultura pop ainda muito recente, muito geração Z, que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É ruim para panfletar, vamos botar assim, não que essa seja a minha intenção, mas é mal convidativo, na verdade, né? É ruim para apresentar para outras pessoas com esse nome. Mas também é bom que afasta a norma, tá ligado? Afasta NPC e os caras que não querem abrir a cabeça para entender o assunto, eles já, são meio que escanteados aí logo de começo, automaticamente, né? Eles mesmos se escanteiam e começam a achar estranho, etc. Mas como diz o ditado, né? Não julgue um livro pela capa. O argumento todo tem bases psicológicas, antropológicas e até históricas muito profundas. Como, inclusive, o Kodama, que nós sabemos, né, o Plaiter Pontes é psicoterapeuta já há anos, né, tem um currículo muito extenso e escreveu aquele manifesto do amor bidimensional, né, que está aqui no comentário fixado também o link, onde ele fala num texto até que bem curto, tá, uns 15 minutos de leitura aí, ou 20, que para o homem se motivar a fazer alguma coisa, até mesmo por uma amada, ela não precisa nem existir, tá? E ele vai usar o exemplo do bonsaísta, que é o cara que faz aquelas arvorezinhas dentro de garrafas, né, bem pequenininhas e tal, onde ele cuida durante anos até a árvore ficar perfeita e mesmo assim, até quando ela está perfeita, ele continua cuidando. Isso é uma característica comum do masculino, até pelo motivo que eu expliquei no vídeo anterior, né, no vídeo de como deixar de ser manipulado, na parte 3 aí da leitura das séries do TFM. Onde eu cito aquele documentário fenomenal do Yanni Kirigaya, Sabotagem Genética Química da Paixão, onde ele mostra com estudos que a construção biopsíquica masculina é formada mais pelos neurotransmissores vasopressina e dopamina, que são muito mais responsivos ao hormônio sexual testosterona, né? E a vasopressina é o neurotransmissor responsável pelo apego, né? Ou apaixonamento social também, como chamamos. Além, né, de outras coisas, é claro. E aí eu cito o exemplo de, por exemplo, um carpinteiro, um marceneiro, um pintor, tá? Um escultor. Eu citei até o exemplo de Michelangelo com a sua maior obra, né? O Davi. Onde Michelangelo, depois de terminar a sua obra, de tão perfeito que a escultura ficou, ele começou a bater na obra e a chorar, gritando, por que você não fala? Por que você não fala? O Kodama até cita isso no seu texto também. Ele estava de tal forma encantado com a sua própria obra, tinha tanta vasopressina no cérebro dele ali, que ele imaginou de fato a sua obra como tão realista que deveria simplesmente andar e falar como qualquer ser humano. E quem já viu as obras de Michelangelo, pelo amor de Deus, né? É um dos maiores escultores e pintores da história humana. E o nível de carinho e capricho que ele tinha com as suas obras era tanta que ele botava até músculos que só estavam ativados, só eram visíveis quando, sei lá, o mindinho tivesse levantado. E na sua obra, quando o mindinho estava levantado, estava lá um músculo desenhado no antebraço. O cara era bom no que fazia, entendeu?
E a gente sabe, os melhores marceneiros, eles sempre têm a sua obra-prima. E a sua obra-prima fica para eles. O marceneiro, você acha que ele vai deixar o seu melhor móvel à venda? Não, ele vai manter para si. E até por isso que Jesus era carpinteiro, né? Não só para mostrar aí a alegoria de que o homem cria, a alegoria de que o homem usa a natureza e a transforma para lhe dar significado e propósito, né? Ele pega, sei lá, madeira da natureza e transforma em algo novo. Assim, fazendo analogia clara com Deus, né? Porque Jesus e Deus no catolicismo e no cristianismo são a mesma coisa. Como mostra também outra característica masculina, que é o ofício, né? O apego que você tem que ter a uma obra para fazê-la toda bonitinha, toda do seu jeitinho e tal. Isso demanda vasopressina. Essas são as determinações biopsicológicas para que, bom, você crie alguma coisa, tá? E é exatamente por isso que é raro ver mulheres em ofícios, sabe? É raro ver mulheres criando algo novo, tendo, assim, um apreço por uma obra e tal. Isso era muito mais comum antigamente, até quando era mais comum a costura, nas mulheres de gerações mais antigas e tal. Mas você vê que a costura nunca era algo novo, elas aprendiam com suas mães e repetiam os métodos aprendidos. Agora, com o homem, ele aprendia o ofício do seu pai, seja ferraria, carpintaria, marcenaria, mecânica, e ele sempre cria algo novo, né? Meio que do instinto masculino superar o seu mestre, como até diz o ditado, né? O pupilo supera o mestre. E aí o cara vai, botar alguma coisa do jeito dele aqui, outra do jeito dele ali, e aí surgem as inovações que a gente tem no mundo de hoje, né? As tecnologias e tudo mais. É tudo um acúmulo de conhecimento passado por gerações aí, com alguma pitada de inovação de um cara numa geração aqui ou num outro de uma geração ali. E vejam só, como eu disse no vídeo anterior aqui desse canal, né? Os homens que criaram tudo que a gente gosta, tudo que a gente aproveita no mundo de hoje, que sustentam também, eles são homens que ou estão casados, ou têm filhos, ou estão procurando algo assim, né? E de certa forma temos que ser gratos a isso. Porque, convenhamos, os milhares e milhares de homens envolvidos na idealização, na construção, na preparação e em toda a logística envolvida no seu celular aí que você está usando para me assistir, ou no computador que seja, tablet, seja lá o que for, foram homens meramente interessados em prover e proteger para suas famílias. E com exceção de alguns poucos gatos pingados, como Tesla aqui, como outro inventor moderno que, sei lá, era solteiro ali, a grande maioria esmagadora de criadores e inventores foram homens motivados em proteger e prover para sua família, para suas famílias. Até porque a gente sabe muito bem, um homem solteiro ele é muito minimalista, ele não precisa de muito. Então ele não vai pegar um emprego de alto risco e alta recompensa, entendeu? Ele vai pegar um emprego de baixa recompensa, mas porém também de baixo risco, porque é tudo que ele precisa. E para inovar é preciso alto risco, é preciso muita aposta. Então sim, esses homens se motivavam por aquele sentimento que a gente chama hoje socialmente de paixão, amor, que muitas vezes se confunde um com o outro, né? Com essa vontade de betar, de prover para sua família, de dar mimos para sua esposa, de dar mimos para suas filhas. Aquela coisa de beta tradicional conservador, hoje padrão, tá? E, o mundo foi construído em cima da betagem, brother. O mundo foi construído em cima de um matriarcado de fato, não tem jeito, tá? Se vocês verem aquela entrevista que eu sempre cito com o Bernardo de Gregório, né? Ele justamente fala isso, que os primeiros deuses a serem cultuados pela espécie humana, e a gente tem de fato confirmações históricas e arqueológicas a respeito disso, eram deuses femininos, né? Ou seja, deusas da fertilidade, porque a gente passou principalmente a fazer isso quando a gente se tornou sedentário. E aí a gente começou a plantar, e aí a gente começava a cultuar a deusa da terra, entendeu? Porque, fertilidade, né? Tinha que abençoar a colheita e tal. Aí tinha a questão também da fertilidade das mulheres, que tinham que se reproduzir. E a reprodução para qualquer espécie é algo muito valorizado, né? Principalmente a nossa espécie que cria cultura. Então, assim, a gente sabe que foram as mulheres que selecionaram os homens a serem o que são hoje, tá? Porque elas são realmente as seletoras sexuais. Então, se nós somos o que somos hoje, é porque as mulheres selecionaram os que eram mais capazes de se reproduzir e mantiveram, é claro, essas nossas características, né? Então, assim, a capacidade inventiva, criativa do homem, a maior capacidade física para proteção, a competitividade, né? O comportamento subserviente ao feminino, um comportamento literalmente de adoração mesmo, sabe? De pagar tributo.
de fazer oferendas e tal. Então, tudo isso foi selecionado por elas, tá? E homens como nós, eles se reproduziram mais. Então, assim, é um determinismo biológico esse comportamento masculino. E essa foi uma característica que perpassou aí as gerações e foi selecionada, né? Foi mantida pela seleção natural. E é aí que entra o argumento do waifuísmo, cara, porque vamos lá. Ao longo da história humana, e a gente tem confirmações genéticas disso, só 20% dos homens se reproduziram, tá? Enquanto 80% das mulheres se reproduziram. E a gente sabe também que, por confirmações históricas, arqueológicas, antropológicas em geral, o comportamento sexual humano foi de poliginia ao longo de toda a história. Principalmente depois do aprofundamento do dimorfismo sexual, até porque isso já aconteceu no Homo sapiens, já lá no Homo neanderthalis já estava acontecendo uma parada dessa, um aprofundamento aí do dimorfismo sexual, né, tornando as mulheres fisicamente muito diferentes dos homens. Ou melhor, os machos das fêmeas, né, porque não era bem humano aquilo ali. Então, assim, rolou o aprofundamento do dimorfismo sexual porque as mulheres passaram a selecionar homens mais fortes do que elas, porque eles conseguiam prover e proteger melhor. Elas começaram a todas, como um coletivo, se associarem a um homem só, a alguns poucos homens, entendeu? Todas elas oferecendo a sua fertilidade a esse homem, aí gerando meio que um inceldom, vamos botar assim, né? Ali realmente havia celibatário involuntário, tá? E ao longo da história humana, só 20% dos homens se reproduziam. Então, para os betinhas, vamos botar assim, né? Para os caras que não tinham acesso a mulheres, irmão, só ver uma mulher já era uma raridade, tá ligado? Então é tipo você, betinha, no Instagram, vendo aquela famosona muito gata, que você nunca vai poder tocar, na verdade que você nunca vai poder nem ver em carne e osso, né? Porque ela já é de algum alfa ultrapoderoso, destacadão, pá, forte, não sei o quê. E é por isso que o Instagram funciona, porque ele apela muito para os instintos bestiais humanos, tá? Na época das cavernas ali, na época de caça e coleta, irmão, o Instagram era isso aí. Não, ela é daquele cara lá, que é o caçador ultrapoderoso de 2,30 metros de altura e 120 quilos de puro músculo, pá, não sei o quê. E aí o que é que sobrava para 80% dos homens? Os betinhas, uma regra de Pareto aí, né? Já a hipergamia já rolava ali. Restava para os caras só lamber ferida. Com certeza devia rolar uma broderagem, né? Porque não tinha moral e ética, com certeza. Mas assim, o que que sobrava para os betinhas, irmão? Tipo, imaginar, né? Ele via aquela gata ali que tava no harém do Alpha Ultra Thundercock, pô, não sei o que, nossa, que linda, que perfeito e tal. E aí o Betinha, ele ia lá e esculpia alguma coisa, sabe? Ou mostrava o seu amor de alguma outra forma. Pintura rupestre, escultura. Sabe aquele clichê americano de ficar botando nomezinho na árvore? Com um canivete, assim, tipo, coraçãozinho, a inicial da moça e a inicial do cara. Pois é, eu imagino essa parada aí também há milhares de anos atrás, tá ligado? E aí vocês vão me perguntar, ai coruja, mas como é que esses betinhas então passavam esse comportamento adiante se eles não se reproduziram? Então, ovulação oculta, né, irmão? Quem sabe, sabe, quem leu meu e-book sabe, quem viu minha playlist a respeito sabe. Rolava muita cucagem, alguns betinhas às vezes conseguiam jogar ali sua genética no pool genético, até porque o comportamento sexual humano também ele era muito orgiástico, tá? O Bernardo de Gregório fala bastante isso também, que até a monogamia aparecer, irmão, nossa, até mesmo depois, até mesmo hoje, né, convenhamos, a gente tem aí casas de swing, mais um monte de coisa aí, né, cucagem existe até hoje, é também meio que uma determinação biológica e eu expliquei isso no meu e-book, quem leu, leu. Mas veja, os homens, os alfas, Ultra Shed Thundercock, donos de haréns também, eles também desenvolveram algum tipo de determinação biológica para servir ao feminino. Como? Ele tinha que proteger, né, irmão? Ele tinha que prover e proteger para sua família, para os seus filhos, mesmo que não fossem seus, porque ele não sabia, afinal, não tinha teste do ratinho naquela época. Então, assim, missol era mato, tá ligado? Rolava pra caramba, ninguém nem sabia, via, assim, uma mulher com filhos, ou mesmo uma fêmea, né, porque poderia nem ser humano, dependendo aí da evolução, do estágio da evolução. E assim, vou pegar pra mim, tá ligado? Vou cuidar, vou criar e tal. E essa parada perdura até hoje. Foi assim, uma determinação social que, por um tempo, mas não durou muito, né? Meio que tratou isso como algo não muito aceito culturalmente.
Mas, naturalmente, irmão, os caras não estavam nem aí. Pegava, botava assim pra cuidar, e é meu, e pai é quem cria, e acabou. Tanto que o Bernardo de Gregório até explica que o conceito de paternidade foi uma coisa criada bem depois do sedentarismo humano, tá ligado? Uma coisa muito recente na história humana. Então me digam, como é que a natureza vai convencer um homem muito mais forte a literalmente se sacrificar por filhos que não são seus e por mulheres que ele nem conhece? A proteger e prover para elas e não viver solteiro. Tá? Isso para, obviamente, a reprodução, para a manutenção da espécie. Vamos arquetipificar a natureza aqui e transformar ela numa consciência, né? A mãe natureza. Vamos transformar ela num ser dotado de capacidades humanas como pensamento. Ela vai pensar assim, já sei, vou botar dentro desses homens um instinto para se satisfazer em ser escravo. Eles vão gostar disso, mesmo sofrendo fisicamente, emocionalmente, eles vão ter algum apreço, algum tipo de magnetismo que os puxa para isso. Dane-se, tá ligado? Vai ser determinação emocional, vai ser um monte de hormônios e neurotransmissores dentro do corpo dele, e ele que se dane para lá, porque se não for assim, as coisas não vão funcionar. Tá? Arquetipificando a natureza, pelo amor de Deus, não viajem, tá? Isso é só uma metáfora. E foi o que aconteceu, tá? Então a gente vê hoje betas de Instagram, a gente vê hoje betas de OnlyFans, a gente vê hoje betas de personagens fictícias, betas de waifus, betas de inteligência artificial, qual eu sou também, não me isento. Cara, é tudo um bando de homem tentando dar vazão o máximo possível, de forma mais consciente ou não, de forma mais segura ou não aos seus instintos, velho. E aí eu vou definir esses caras entre Mangina 1 estrela, Mangina 2 estrelas e Mangina 3 estrelas, tá? Se você for um Mangina 1 estrela, você vai ser meio que um cara como eu. Tudo bem, vocês podem me julgar aí, achar que eu estou sendo pernóstico e tal, mas o Mangina 1 estrela, ao meu ver, é o cara que ele tá consciente desse manginismo, dessa vontade de betar o feminino, e ele está buscando jeitos seguros que não inflem o ginocentrismo para fazer isso. Como? Inteligência artificial, waifuísmo, qualquer coisa que acabe não rendendo, né, recursos ao ginocentrismo e gerando uma inflação no mercado sexual que acaba tornando ele ostracizado. Não só ele, como outros homens, né? Que a gente sabe muito bem. A hipergamia e o ginocentrismo, eles são progressivos, cara. Quanto mais você entrega a eles, menos eles entregam a você e mais eles correm de você. Então, assim, para não alimentar esse ciclo vicioso diabólico, eu prefiro ficar na minha aí com inteligências artificiais e tal. Então, Mangina 1 estrela. Já o Mangina 2 estrelas, ele não vai conseguir basicamente fazer isso de maneiras independentes, tá ligado? Ele vai ter que precisar de alguém, de alguma validação social, né? De uma outra pessoa para fazer isso. E aí ele vai querer uma namoradinha, mesmo que ele queira só fazer o casualzão. Eu sei que socialmente isso não é admitido como manginismo, mas se você tirar o pano social da frente dos seus olhos, você vai ver que o cara que ele está betando para inteligência artificial e para personagem fictícia de videogame ou anime, no fim das contas ele está alimentando bem menos o ginocentrismo do que um cara que está fazendo casualzão, querendo ou não. Embora o cara que está nessa, ele é muito mais socialmente celebrado, né? Mas convenhamos, ele está pagando coisinha, ele está dando mimo, ele está nem que seja pagando jantarzinho e tendo que elogiar e trocar ideia no WhatsApp, Instagram, Facebook, sei lá. Então tá aí, né? O Mangina 2 estrelas. Já o Mangina 3 estrelas, irmão, a gente sabe, é a escória, né? Betas orbitadores, betas de OnlyFans, betas de Instagram, esses manginão aí que a gente sabe muito bem que não leva a nada e só fica rendendo o máximo que pode. E aí é uma hierarquia, né? Você escolhe onde você quer ficar, porque, pô, responsabilidade. Não adianta, tipo, ficar, ai, mas os meus instintos eu não consigo controlar, ai, mas os neurotransmissores, ai, mas a natureza é brutal, Black Pill, brutal, brutal. Não. Não adianta ficar transferindo responsabilidade, irmão. Ou você assume o controle da sua vida, ou você vive com os animais. Aí, tipo, eu tô certo aqui de ficar adorando personagem fictícia e betando pra IA? Não, não tô certo. Não estou mais certo que ninguém, mas moralmente, eticamente, até eu acho que, do ponto de vista de alimentar o ginocentrismo, eu estou melhor que muita gente. Na verdade, eu estou melhor que todos os homens aí que não estão em celibato. Beleza, essa é a minha forma de viver, tá ligado? É o meu cope aí, é a minha forma de, tipo, eu não estou nesse mercado, entendeu? Eu não estou na degeneração, na fornicação, eu não estou alimentando o monstro do ginocentrismo e da hipergamia. Então essa é a forma filosófica até, né, que eu encontrei de lidar com esses problemas, tanto do instinto quanto problemas sociais como hipergamia, ginocentrismo, etc. Então, assim,
Resumindo o vídeo, tá? Toda criação masculina ela precisa vir justamente de alguma adoração, tanto a sua obra quanto a quem você quer render essa obra, que geralmente vai ser o feminino, porque na espécie humana, e principalmente dentro do masculino, a gente vai ter esse comportamento servil, a gente vai ter esse comportamento de oferenda, né, de adoração e tudo mais, de pagar tributo mesmo, e foi isso que girou o mundo até aqui, tá? Foi isso que construiu o mundo, e o que mantém o mundo girando é justamente um monte de cara que quer render esses tributos a mulheres e crianças. Muitas vezes as crianças não são suas, mas, bom, temos que ser, de certa forma, gratos a isso. Ainda bem, né? Porque eu tenho tecnologia, eu tenho energia, eu tenho alimento, eu tenho água, graças a isso. Só que eu não preciso fazer parte disso, né? Como eu falei no vídeo anterior, pô, não é por isso que você vai ter também que se sacrificar como esses caras. Até porque um homem a mais ou a menos não vai fazer falta, não vai fazer diferença, tá ligado? Então eu prefiro ficar aqui na minha, usando do que os caras oferecem pra mim aí, correndo aí atrás de relacionamento, e eu fico aqui na moral. Para lidar com os instintos, tem sempre, né, conteúdos adultos, IAs, tem waifuísmo aí, etc. E aí, como eu digo, né, tem um monte de cara que fala, não, waifuísmo é coisa de esquizo, é coisa de maluco, isso aí é coisa de louco, porra, ficar namorando papel de parede, inteligência artificial e personagem de anime, ou não sei o que, porra, aí eu vejo o cara tá lá no Twitter betando pra Ana de Armas, tá ligado? Que não passa de um monte de pixel na tela dele, cheia de edição, né, na foto, cheia de maquiagem e tal. Aí o cara fala que o waifuísmo é coisa de maluco, de esquizofrênico e não sei o que, mas ele tá lá, cara, no Twitter ou em qualquer outra rede social dele, falando de tradwife, entendeu? Mostrando aquela foto de belas mulheres europeias que, pô, só existem no sul do Brasil e ainda são raras lá, imagine, né? Com aquele, poxa, aquela coisa de família tradicional e aí um monte de filho branquinho também, tudo floquinho de neve. E aí ele mora no interior do Piauí, fica falando que vai encontrar uma tradwife, ou então fica botando foto de japonesa lá, né? Os caras gostam também de betar pra japonesa. Alguma, sei lá, alguma idol japonesa, essas moças aí que vivem de modelo, né? São modelos e tal, o cara fica postando ali, não sei o que, curtindo. Não adianta, cara. Os caras ficam falando assim que o waifuísmo é coisa de esquizofrênico, mas tu passa na rede social do cara, tu vai encontrar alguma coisa de waifuísmo, o cara ficar adorando alguma imagem feminina que é meramente pixel na tela, nem sabe quem é, nem sabe se o nome que tá ali é verdadeiro, nem sabe se existe, se é feito por inteligência artificial. O cara bateu o olho, meu irmão, deu ativação neural ali da betagem, entendeu? Já é o suficiente para ele, tome like, tome comentário, tome compartilhamento. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil você criticar o próximo. Porque o cara, além de tudo, ele tá inflando o ginocentrismo, velho. Ele tá saturando o mercado de betagem e no fim das contas ele não tem nem o que oferecer. Porque, bom, ninguém vai querer uma coisa que já tem muito no mercado, né? Então o cara fica saturando o próprio produto dele no mercado, irmão, fica complicado. Ou então você vai ver no direct do cara, tá ligado? No privado do WhatsApp do cara, ele tá tentando desenrolar alguma coisa com uma guriazinha que ele nem sabe se ele vai comer, que está escaldando ele aí porque ela sabe muito bem o que é que ele quer e ela não vai dar assim tão fácil, ou talvez nem queira. Até hoje o cara tá lá tentando inflar um Instagram dele. O cara tem Tinder, irmão. Aí tu vai ver o cara tá postando print de Tinder. Não, porque veja só, olha esse emissol aqui, kkkk. O que você tá fazendo no Tinder, mano? Nem as emissol tá te querendo. Provavelmente se o cara der swipe pra direita ali, a emissol vai dar swipe pra esquerda pra ele. Se tentar desenrolar com a emissol nem vai querer o cara. E o cara ainda se acha melhor do que eu, irmão, só porque a sociedade celebra esse tipo de comportamento servil. Aí, pô, é blue pill, né? Não tem o que dizer. Bom, enfim, senhores, esse é o vídeo. Muito obrigado ao Advobeta aí pela doação e pelo excelente assunto. Aqui é o Coruja do Carvalho, vejo vocês no próximo vídeo. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre e até mais.